Seja muito bem-vindo mais uma vez, aluno do CTI do Português. A nossa aula de hoje é sobre coesão textual. O objetivo dessa aula é apresentar os principais mecanismos de coesão e estimular a reflexão sobre o uso desses recursos. A coesão é um assunto muito importante nas provas. A relevância dela é muito frequente. O assunto está presente em 100% das bancas e em mais de 90% das provas analisadas pelo conjunto dos nossos professores. A gente começa essa aula mostrando uma figura muito importante no estudo da coesão textual. Essa é a professora Inguedor Koch, é professora da Unicamp e é referência, é uma expoente nos estudos da coesão textual. Ela tem uma definição um pouco complexa sobre o assunto, mas que a gente vai destrinchando essa definição, a gente vai explicando ao longo da aula. Ela diz o seguinte: a coesão textual é o fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. À primeira vista, é uma definição um pouco chata, é um pouco complexa, complicada de entender. Mas eu queria que você observasse o seguinte: a palavra-chave dessa definição, o primeiro conceito que a gente precisa aprender na coesão textual, nos estudos de coesão textual, é a expressão superfície textual. Na linguística textual, que é o ramo da linguagem que se preocupa em estudar a coesão textual, dentre outros aspectos da linguagem, superfície textual significa o que está escrito no texto. Aquele registro, tudo que está na página escrita, todas as palavras e expressões que estão ali, colocadas como letras no texto. Trouxe aqui um exemplo para vocês de superfície textual. A linguística textual ela faz uma discriminação muito forte, ela faz uma distinção muito marcada entre o que está na superfície do texto e o que está nas entrelinhas, o que está embaixo do texto, o que está subentendido, está nas camadas mais profundas do texto. É como se você tivesse a superfície do texto, que está de frente para a gente, ao lado da figura do Enguedor, e você tivesse o texto também em camadas mais profundas, como é ilustrado aí por essa figura ao lado. Então a coesão ela vai trabalhar com o que está escrito no texto. Né? Ela se preocupa com a ligação, com a conexão entre esses elementos que estão superficialmente registrados no texto. O que é implícito, aquelas informações subentendidas, elas também são fundamentais para o entendimento do discurso, para o entendimento geral do texto, ou entendimento de partes específicas do texto. E ela também é muito cobrada em prova, mas ela não vai ser objeto de estudo da nossa aula de hoje. Na verdade, a gente vai trabalhar essa questão de subentendido, de entrelinhas, de pressupostos, de implícitos, na aula de coerência textual, que é a nosso próximo tópico do curso de português emergencial aqui do CTI do Português. Então vamos prosseguindo aqui. Vou dar algumas dicas para vocês. A Inguedor Koch escreveu 2 livros muito importantes para quem quer ter um conhecimento um pouco mais consistente, um pouco mais aprofundado da linguagem, principalmente dessa parte do estudo da linguagem que é a linguística textual. Ler e Escrever e Ler e Compreender são 2 livros que eu recomendo vocês. Ela não escreveu sozinha, ela escreveu com outra professora também universitária de São Paulo, chamada Wanda Maria Elias. São livros de fácil aquisição, são livros relativamente baratos e que tem também em muitas bibliotecas e que eu sugiro que vocês façam a leitura. Eu trouxe também uma definição bem mais simples de coesão textual, que é de um teórico também da linguagem, um teórico também da linguística textual, chamado José Luiz Fiorin. Ele é muito famoso porque ele lançou um livro didático com outro escritor chamado Platão, que eu vou sugerir para vocês daqui a pouco. Eles escreveram um livro e que nesse livro eles definem a coesão textual como a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Ou seja, eles disseram a mesma coisa que Enguedor, só que de uma forma mais simplificada, porque o texto deles, o livro deles, é um livro didático para o público geral. Eles escreveram 2 obras muito importantes. Uma é Para Entender o Texto, Leitura e Redação, Platão e Fiorin, e outra é Lições de Texto, Leitura e Redação, que também eu indico a vocês. Façam leituras. Isso vai ser importante para vocês como leitores
Isso vai ser importante para vocês como candidatos a concurso, na hora de interpretar um texto, na hora de redigir um texto, e também futuramente quando vocês forem exercer o cargo público. É importante que vocês tenham domínio sobre a linguagem, é importante que vocês tenham domínio sobre a escrita e interpretação de texto. São obras fáceis, de fácil leitura, não são obras complexas e que vão contribuir muito para a formação linguística de vocês. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de texto. Eu vou fazer a leitura com vocês. Queria que vocês prestassem bastante atenção e depois a gente vai trabalhar alguns aspectos de coesão textual. A internacionalização da cultura não é um fato inédito na história da humanidade. A internacionalização da cultura manifestou-se no Império de Alexandre Magno, quando a cultura grega impôs-se. Manifestou-se no Império Romano, em que o latim e o grego se generalizaram. Manifestou-se no decorrer da Idade Média, unificada pelo uso do latim e por uma religião comum. Manifestou-se na época das grandes navegações ibéricas, quando o uso do português e do castelhano ligou os diversos continentes. A internacionalização da cultura conheceu novos impulsos desde o século XVII, com a entrada em cena de outros atores, tais como a Holanda, a França e a Inglaterra. Aí eu apresento aí embaixo, em letras brancas, a fonte de onde foi extraído esse texto. É importante observar, nessa primeira leitura do texto, que há expressões aí que se repetem e que constroem um certo eco, uma repetição de sons no texto. Isso é muito bom quando você está fazendo um texto literário, ou quando você está lendo um texto literário que tem uma preocupação artística, que tem uma preocupação estética com os sons, com a forma, e às vezes até quando você está construindo um texto que a repetição das expressões é intencional, previamente intencional. Só que aqui é um texto voltado para o leitor comum, é um texto extraído de um livro que fala sobre cultura e que muito possivelmente não tem essa finalidade estética artística. Obviamente que essa versão que eu acabei de ler para vocês do texto, ela está adaptada. Eu fiz adaptações para a gente poder trabalhar. Então o que a gente pode observar aqui nesse texto? Há duas ocorrências repetidas da expressão a internacionalização da cultura. Isso faz com que o texto, esse texto informativo, ele tem um problema, né? Eu poderia usar outras expressões para retomar essa ideia da internacionalização da cultura.